Pra quem anda meio morno nesse arco de Elbeth, não tá achando muito interessante, esse capítulo vai fazer até essas pessoas ficarem com os olhos abertos, porque a gente começa logo de onde a gente parou do último capítulo, e realmente o Gaban cortou limpo o Summers, e logo após isso ele vira pra terminar o combate logo, e o Summers tem que admitir, pô, ele levantou e até tentou botar uma moral contra o Gaban e lutar um pouco contra ele, deu uns tapinhas aqui, uns tapinhas ali, foi até o combate, e quando você pensa que, o Summer está revidando agora, o Gaban simplesmente dá um limpo nele e já era, caiu no chão, mais uma vez, né, com os raios negros, né, pra não ter dúvida nenhuma que ele está usando Haki do Rei e o avançado. E ele já termina desse e já corre direto, e no meio disso tudo, o Gaban ainda manda um pequeno comentáriozinho que fala, né, que os machás dele estão cegos. É que nem o Rayleigh falando, meu amigo, se fosse na minha época, Kizaru não era nada. Mas enfim, continuando. E logo após isso, o Chopper, ele tá de canto observando ele. Como é que ele fez isso? Como é que ele conseguiu cortar um corpo imortal? E ele vai correndo, pelo que parece, atrás do Gaban. E a gente sabe, né, que o Chopper basicamente não fez nada nesse arco. E em muitos arcos antes disso também, exceto numa única coisa em Onigashima. Mas talvez os resultados que acontecem nesse mangá, o Chopper seja muito mais necessário pra gente descobrir como é que ele está fazendo golpes, o Gaban, sim, pra machucar os corpos imortais dele. Talvez seja algo que o Chopper irá descobrir pra nós. E logo após isso, a gente corta e vê a biblioteca e está no processo de ser queimada. Ela está aí, todo o conhecimento, toda que a gente tinha no passado está queimando. E a bibliotecária, a única coisa que pode fazer é chorar, enquanto o Gillingham está queimando um após outro com o arco e flecha dele. Mas aí que tá, o Gaban está vindo que nem um trem pra cima da Cavaleira Sagrada, que no momento me escapa o nome. E ele fala, eles não têm direito de fazer isso, eles não têm direito da história, da cultura, nada. E ele vai terminar com isso agora. E no momento que a Gunko, ela vira e ela... Nossa, o tripulante do Roger está aqui. Ela na hora fica um pouco preocupada. Mas quando isso acontece, todas as crianças em volta também vê que o Sr. Iai está chegando. E é nesse momento que tudo vai pro chão. Porque quando isso acontece, o filho do Gaban também reconhece. E a Gunko saca na hora. E ela pula no meio dos reféns e já pega o filho dele de refém. E está preparada para terminar ali, a linhagem do Iai ia terminar ali mesmo. Mas o Gaban continua, ele fala, eu só preciso de um golpe e eu consigo, né? Isso acaba. Ele mesmo pensa, eu não posso deixar isso continuar, só vai piorar daqui pra frente, não vai melhorar, só piorar. E na hora que ele vai, ele pede pro filho dele, seja forte, aguente só um segundo. E na hora que ele vai fazer isso, pelo que parece, ele tem um haki de observação muito de um avançado, ou talvez mesmo até viu o futuro, porque ele vê o filho dele morrer. E na hora que isso faz, ele não consegue. Ele lembra do nascimento do filho dele junto com a... Não... E ao mesmo tempo, sim, esposa dele. E ele me rende. Eu não consigo. E na hora que isso vai, já era. A Gunko solta 3 flechas nele e o Gaban está fora do combate. Agora, se isso vai ser o final do Gaban, o arco, difícil. Mas pode ser. Ou isso é o outro tentando botar ele no banco por enquanto, pra ele não atrapalhar, né, a história que ele vai mostrar daqui a pouco. E no momento que isso acontece, a Gunko ouve o filho do Gaban gritando pelo pai dele, pelo pai. E isso acontece uma pequena quebra na mente dela, parece, né? E ela lembra do passado dela, e ela gritando pelo pai dela, pelo pai. E quando isso acontece, a gente vê um pequeno quadro logo do lado, onde ela está segurando a mão de um homem alto, gritando Yuhu! E quando isso acontece, pelo que parece, ela tem conexões com o Brook, o passado do Brook, porque caso não estejam lembrados, o Brook, antes de se tornar pirata da tripulação dele, dos músicos, ele disse que serviu num reino, né? Ele era capitão de uma parte do militar de um reino de West Blue. E talvez seja isso mesmo. E ela é velha, porque o Brook ficou mais de 30 anos, se eu me lembro bem, só boiando na água. E ela tá
jovenzinha. E até mesmo o Brook, na hora que ele está amarrado no chão, ele, nossa, ela se lembra ela. Agora, pode ser filha ou alguém que o Brook cuidava no reino. Eu tô mais inclinada pra cuidava. Eu não sei se o Oda vai colocar filha do Brook, né? E ele nunca sequer comentou. Mas por outro lado, o Luffy também nunca comentou sobre a família dele. E o Sanji também nunca comentou também sobre a família dele. Então pode ser um ou outro, né? O Brook pode ter achado que passou tanto tempo que ela provavelmente já está velha e não importa mais. Mas enfim. Mas aí que vem a carne do capítulo, porque quando logo após isso acontece e a Gunko está correndo e ela reconhece o Brook, ela fala, é você, Brook? É você? E na hora que ela está correndo, talvez para libertá-lo ou para fazer qualquer coisa, ela do nada tem dores de cabeça. E o que aparece é o Imo. O Imo possuiu a Gunko e ele está perguntando, por que essa demora? Por que vocês simplesmente era um trabalho simples, era entrar, pegar os gigantes e sair? Por que toda essa demora? Por causa de vocês demorarem, Marinjoá está queimando. É isso mesmo. Marinjoá está sendo atacada enquanto a gente está em Elbaf. E ele já começa a sair raios e raios negros nele. E ele fala, Mu mostrará o que é o poder de um deus. O Imo vai mostrar o que ele é capaz, mesmo não estando entre nós, mesmo estando metade do mundo de distância de nós. O Imo vai mostrar o poder dele nesse arco. Ele vai falar, quer saber? Dane-se o Loki, dane-se Yonkou Luffy, dane-se os meus cavaleiros. Eu estou cansado de coisas não saírem do meu jeito. Eu vou resolver isso aqui e agora. Agora, o mais provável que aconteça é o Imo, né, mostrar um pouco do poder dele, mas não sendo total. Mas ainda assim, só o Imo tem a capacidade de possuir alguém a longa distância assim. Pelo que parece, os seguidores dele conseguem teleportar, estilo Naruto, em qualquer lugar. E você pode me falar que o Imo também pode possuir as pessoas a longa distância? O Imo já tá crescendo e mais em aura, né? Mas aí que tá. Quem está atacando Marinjoá? Pode ser Dragon. Ele finalmente saiu da cadeira dele, ele decidiu parar de falar 3 pontos, e realmente, né, atacar os inimigos dele. Ou pode ser o Barba Negra. Lembra, o Barba Negra tem acesso à aparência do Saturno. Então, o Barba Negra pode estar começando o ataque dele em Marinjoá. Qualquer opção é válida no momento, pra falar a verdade. Mas, e aí? O que acharam do capítulo até agora? Tem algum comentário, algum pensamento, algumas teorias? Se tiverem, por favor, comente aí. E muito obrigado por ter assistido até aqui e até mais.